Em que lugar tu estás sentado? Na vida física, neste momento, vocês estão sentados na cadeira, confortáveis. Então, em Isaías 5:20, diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, e que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que chamam bem mal e os que chamam mal bem, é o que diz a Bíblia. Então, estes são tempos em que vivemos, e é uma voz de alerta para nós. Vivemos exatamente num tempo, como está escrito, em que a humanidade perdeu os princípios morais. Este tempo é o tempo em que está tudo virado ao contrário. Em que dizem que o que antigamente era bom agora é mau e está tudo virado ao contrário. Está tudo contra os princípios de Deus, contra os princípios morais de Deus, contra o que Deus diz. Vê-se isto a olho nu. Valores como honestidade, família, fé, honra são rejeitados. E neste tempo levantam-se os antivalores. O que é que são antivalores? Como o engano, a desonestidade, a arrogância, são celebrados na sociedade hoje em dia. Hoje em dia a sociedade celebra isto. Valores contrários ao que diz a palavra de Deus. A arrogância. E isso não são os valores de Deus. Então, esta é a voz de alerta do profeta Isaías e aplica-se ao tempo em que vivemos hoje. Assistimos no mundo a um declínio moral, a uma perda de valores. Basta percorrermos as redes sociais e ver quem tem mais seguidores ou vídeos, quem tem mais visualizações, e percebemos como o que hoje é celebrado é completamente antibíblico. Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, no Facebook, você vê quem tem mais seguidores, quem tem mais visualizações, são aquelas pessoas, é todos aquilo que não está bem diante de Deus, tudo aquilo que não é bom diante de Deus. Ou seja, as pessoas estão sentadas em algo que não é bom, estão seguindo algo que não é bom. Isso é o que está a acontecer hoje em dia. A oposição aos bons valores, a humanidade afasta-se cada vez mais de Deus. A humanidade está se afastando mais de Deus. Nos fins dos tempos, o caráter do ser humano será cada vez mais corrompido. E nós podemos ver nos tempos em que vivemos hoje, cada vez mais as mentalidades estão corrompidas, cada vez há mais coisas sobre prazer, sobre luxúria, sobre roubo, sobre drogas. Cada vez mais nós vemos coisas estranhas e ilícitas nas redes sociais, na televisão, coisas que antigamente eram completamente banidas até da televisão. Hoje em dia, em horário público, em horário nobre, passam coisas horríveis que as nossas crianças, que os nossos filhos não deveriam ver, mas que estão disponíveis para qualquer um. Esses são os tempos em que tu e eu vivemos hoje. Esta mensagem não é uma mensagem fácil de digerir, eu sei. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. E diz, fala-nos sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. Ou seja, a Bíblia já nos falava do que ia acontecer nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
O que é que diz a palavra de Deus para nos afastarmos deste tipo de pessoas? Porque é este tipo de pessoas que o mundo está cheio neste tempo. E continua, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nestas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E continua aí, e no versículo 9 diz, não irão porém avante, porque todos será manifesto o seu desvairo, como também o foi daqueles. Então, neste tempo, nestes últimos tempos, podemos ver que o mundo está perdido. Por exemplo, as páginas de internet mais procuradas são de pornografia, de prazer. As séries mais vistas, isto são estatísticas, irmãos, mais vistas é sobre traficantes de drogas, sobre coisas ilícitas. Porquê? Porque secretamente o ser humano quer atingir isso. Quer ser assim, quer ter prazer. Então, tudo o que está no mundo está direcionado para o mal. Os filmes sempre têm que falar de prazer, inclusive a publicidade que dá na televisão hoje em dia tem que falar de prazer. As pessoas são cada vez mais amigos do prazer do que de Deus. As características de 2 Timóteo estão presentes e a corromper o ser humano. Estas características estão presentes neste tempo. Mas eu creio que há um remanente nesta terra. Eu creio que há um remanente neste lugar. Amém? Neste tempo, as taxas de divórcio, de consumo de drogas, taxas de aborto, corrupção no governo e toda a maldade está a crescer. Irmão, isto não é algo que eu decidi escrever aqui. São estatísticas, é real. Inclusive no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, estas coisas têm vindo a suceder, a crescer. Então, tu e eu temos que ser um remanente de Deus nesta terra, neste lugar. É esse o ponto a que eu quero chegar. Então, no meio de toda esta corrupção, Deus está à procura de uma geração que possa encontrar-te conectada com Deus. Deus está à procura de ti e de mim para te conectares com Deus, para seres o remanente dos últimos tempos desta geração. Deus quer que tu sejas o remanente, que sejas aquele pedaço em que tudo à tua volta está mal, está a cair, está a ser corrompido, mas tu és o remanente de Deus nesta geração. Tu estás conectado com Deus, tu tens os valores de Deus. Amém? Sem vergonha de manifestar o caráter de Deus, que possa manifestar algo de Deus, que nada em contracorrente, que caminhe em justiça e em verdade. Então, em que lugar tu queres estar sentado? No lugar dos escarnecedores ou no lugar de justiça? Então, nós neste tempo que temos que ser o remanente de Deus, nós temos que ser aquelas pessoas que, por muito poucos que sejamos, temos que ir e remar contra a maré deste mundo, contra o que diz a sociedade, contra o que diz a televisão. Tu tens que ser a voz de Deus nesta terra. Nós temos que ser a voz de Deus nesta terra. Usa tudo o que tens à tua disposição. Eles também o usam. Eles usam as redes sociais, eles usam a televisão, eles usam todos os meios. E nós neste tempo também temos que usar esses meios. Não uses só o Facebook e o Instagram para veres reels ou stories de coisas para rir. Isto está bem, ok, podes te divertir um bocadinho. Está bem. Mas usa as redes sociais para proclamar a palavra de Deus. Não uses só para mostrar o frango, a roupa que foste comprar, o tão bom que estava o tempo. Não, usa para levar o Evangelho. Porque este mundo está corrompido. E tu e eu temos que ser luz, temos que ser um remanente neste lugar, neste tempo, neste país, nesta cidade. Amém? Então, amém. Tempos de Noé são muito semelhantes aos dias de hoje. Nos tempos de Noé, o mundo estava cheio de maldade. Deus encontrou Noé justo.
E foi o único encontrado reto e justo naquele lugar. Então que tu e eu possamos ser encontrados retos e justos neste tempo, nesta geração. Será que Deus o pode encontrar assim justo no meio de toda a corrupção moral que se vive nos dias de hoje? Será que Deus te pode encontrar justo? Será que Deus pode encontrar justiça em ti? Será que estás sentado em justiça? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. E diz: E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Porque é que ele entrou na arca? Porque te vi justo. Noé era justo. Esse versículo diz respeito a quando Noé terminou a arca. Estava pronta a arca. Deus mandou construir uma arca porque ia destruir tudo o que estava na face da terra. Porque o homem estava corrompido, tinha-se corrompido. Amém. Porque o homem tinha-se corrompido. E Deus tinha feito uma aliança com Noé. E Noé também fez uma aliança com Deus. Porque pelo caminho, enquanto construía a arca, Noé podia ter-se corrompido, associado às pessoas do seu tempo. Mas no final da construção da arca, ele foi encontrado justo. Então tu queres ser encontrado justo como Noé? Tu queres ser encontrado justo neste tempo? Nesta geração em que a maldade se multiplica, em que a corrupção se multiplica, em que o pecado se multiplica de grande maneira? Tu queres ser encontrado justo? Irmão, eu quero ser encontrado justo. Eu quero ser o remanente nestes últimos tempos. Quero que nestes últimos tempos a minha vida seja usada para atrair aqueles que estão perdidos lá fora. Quero ser achado justo perante Deus. Amém? Será que Deus te pode encontrar justo enquanto serves na casa? Enquanto serves na igreja? Enquanto lideras a tua casa de paz? Porque há pessoas que entendem que o facto de estarem a fazer algo para Deus os torna justos para Ele. Pessoas que pensam que o facto de dar uma lição na casa de paz, o facto de cantar aqui no louvor, talvez até pregar, talvez estar a fazer de assistente, ou até vir à igreja simplesmente, os faz justos. Não, irmão, isso não nos faz justos. Nós podemos vir à igreja os dias todos. Pode estar da meia-noite à meia-noite na igreja. Lamento informar-te, não é isso que vai trazer justiça. Isso é bom para a tua vida, ok? Mas ser justo é cumprir os mandamentos de Deus. É estar nos valores de Deus, na vontade de Deus. Se te remares contra a maré deste mundo, não te afeiçoares ao que este mundo tem para ti. Porque o que é que este mundo tem? Só tem pecado e desgraça. Nós somos a igreja de Cristo. Noé tinha uma aliança, tinha um compromisso com Deus e isso fê-lo permanecer num lugar de retidão e justiça para com Ele. Então tu tens que ter um compromisso para com Deus. Tens que ter uma aliança com Deus. Tens de te comprometer com Deus. Amém? Por isso, no final da construção da arca, ele pôde entrar junto com a sua família. Não foi o facto de ele ter construído a arca que fez com que ele entrasse nela. Noé podia ter construído a arca, mas se não fosse achado justo, não iria entrar. Deus não disse, muito bem, Noé, fizeste a arca, conforme eu te mandei, podes entrar. Não foi isso que ele disse. Ele disse, mais ou menos isto: tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Não deixaste que o mundo e a sociedade e os prazeres te corrompessem. Noé não deixou que a sociedade daquele tempo corrompesse.
Noé não deixou que aquele tempo de maldade que se vivia no mundo o corrompesse. Então, Deus o deixou entrar na arca e o salvou a ele e à sua família. Então, neste tempo, vive justo diante de Deus. Vive sentado num lugar de justiça. E não sentado num lugar de imoralidade, de passividade, de pecado, de mentira ou de orgulho. Vive sentado num lugar de justiça. Amém? Hoje Deus está à procura desses Noés. Deus está à procura que tu sejas o Noé desta geração, que não te deixas abalar diante do que este mundo te diz. Ainda que te digam, tu és um retrógrado, tu não serves para esta altura, tu não vais ter sucesso porque tu és demasiado religioso, talvez. Tu és demasiado conservador. Não, tu segues o que Deus diz. E Deus está à procura desses Noés que podem, que se destaquem, que podem dizer não aos prazeres. Observe que Noé não viu nada. Nunca tinha chovido sobre a terra. Irmão, até aquele dia não tinha caído gota de água sobre a terra. Não chovia. Era um vapor que regava a terra. E Deus disse a Noé que ia mandar chuva. Que ia mandar um dilúvio, que se ia inundar a terra. E ele simplesmente acreditou no que diz a palavra, no que disse Deus. Deus disse que ia fazer, então ele acreditou. E não duvidou. Ele simplesmente obedeceu a Deus e preparou a arca somente com base numa palavra de Deus. Isto foi suficiente para ele. Então, neste tempo, busca a vontade de Deus para a tua vida. Busca o que Deus tem para ti. Lembre-se que não se trata de fazer algo. Às vezes estamos presos ao que fazemos, mas trata-se de ser. Então hoje podemos perguntar, serão os meus pensamentos, as minhas emoções justas diante de Deus? Será que o que tu pensas, o que nós pensamos é justo diante de Deus? Será que os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, com as suas escrituras? Nós fomos chamados para andar, não fomos chamados para andar como o mundo anda, nem fazer o que o mundo faz. Então não vivas como o mundo vive. Vive diferente deles, veste de maneira diferente deles, fala de forma diferente. Porque se nós falamos igual a eles, vestimos-nos igual a eles, temos as mesmas maneiras que eles, roubamos igual a eles, mentimos igual a eles, que diferença somos nós no mundo? Que diferença fazes tu neste mundo? Tu tens que te destacar como uma pessoa diferente. Como quando estás no mundo, as pessoas digam, ei, mas ele é diferente. O que aconteceu na vida dele que foi transformado, agora não mente. E ainda por cima é próspero, é mais feliz. Antigamente andava sempre triste, mas desde que conheceu aquele Jesus, desde que conheceu Jesus Cristo, desde que conheceu Deus, é outra pessoa. Então, senta-te num lugar de justiça. Não te sentes onde o diabo te quer ver sentado. O diabo quer te ver sentado num lugar de imoralidade, onde tu vais trazer tristeza, discussão, discórdia, pobreza. É esse o lugar que Satanás te quer ver sentado. Mas não, Deus quer te ver sentado num lugar de justiça. Amém? Então, nós temos que pensar e atuar diferente. Se quer ser encontrado reto diante de Deus, age segundo a palavra de Deus. Age segundo o que diz a palavra de Deus. Amém? Então, caminhar em justiça fez Noé e a sua família entrar na arca. Então, quantos querem entrar na presença de Deus? Quantos querem estar com Deus? Então, caminhem em justiça. Caminhem naquilo que Deus diz. Jesus disse que a sua vinda seria como nos tempos de Noé. Então estamos perto. Porque nestes últimos tempos, tudo se tem transformado para o mal. Tudo caminha para o mal. As pessoas estavam distraídas nesse tempo, não queriam saber de Deus. E hoje muitos também pensam, eu venho à igreja, ouço o pastor, mas no final de contas tudo diz respeito a mim. Vêm à igreja, mas só querem saber de mim. Dizem, o meu corpo, as minhas regras.
O que eu penso, o que eu quero fazer, eu. Também era assim que se vivia nos tempos de Noé. Era assim que se vivia nos tempos de Noé. Só queriam saber deles próprios, viver segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios prazeres. E neste tempo é o que nós temos visto cada vez mais. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, irmão, naquele dia ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. Sabemos que está próximo, mas não sabemos quando Ele vai voltar. Então, enquanto Ele não volta, nós vamos continuar a trabalhar. Nós vamos continuar a fazer a obra de Deus. Não fique parado à espera que Ele volte. Tem algo nas mãos para lhe entregar quando ele voltar. Amém? E depois continua. E como foi nos dias de Noé, assim será também a sua vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim... E assim será também a vinda do Filho do Homem. E depois continua: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Então nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos uma coisa: Ele vai vir. Mas enquanto Ele não vem, nós temos que ser o remanente de Deus nesta geração. Tu tens que ser o remanente de Deus nesta geração. Tu tens que deixar ser usado por Deus nesta geração. Tu tens que deixar que Deus te transforme. Tens que deixar que Deus te use, que te leve lá fora para transformar os outros, para transformar o perdido, para transformar este mundo, para salvares aqueles que estão na lama, que estão no pecado, para os caminhos de Cristo, trazê-los para a justiça, trazê-los da escravidão do pecado, da imoralidade, da mentira e do orgulho para a igreja, para Cristo. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa luta. Nós temos que ser o remanente de Deus nestes últimos tempos. Nós somos a última geração, e como esta última geração, nós temos que nos levantar diferente do que está no mundo. Amém? Então, se somos achados justos como Noé foi encontrado por Deus, Jesus converte-se na arca que nos salva de um tormento eterno, de um destino de tormento. Então Jesus é a nossa arca. Naquele tempo eles tiveram que construir uma arca física. Uma arca que os levou pelas águas, porque o mundo ficou totalmente inundado. O mundo hoje está a ficar inundado de pecado, de imoralidade, de coisas más. Então Jesus Cristo é a nossa arca. Então quando o aceitas, quando o recebes, quando entras e sentas num lugar da justiça, Ele é a tua arca para te salvar do tormento eterno. Amém? E tu, quando estás na arca de Jesus Cristo, quando estás em Jesus, tu podes ir ao mundo e transformar. Tu podes ser uma voz transformadora nesta nação, nesta cidade. Tu dizes, mas eu não consigo. Não, tu consegues. Se tu vives num lugar de justiça, se tu vives de acordo com os valores de Deus, com o que diz a palavra de Deus, onde quer que tu estejas, seja no teu trabalho, seja na escola, seja na rua, seja de férias, tu podes marcar a diferença. Tu podes marcar a diferença em qualquer lugar em que tu estejas. Tu tens que ser luz. Amém? Por isso é importante que sejamos encontrados justos diante de Deus. Não sejamos apanhados, distraídos, nem desfocados. Não te desfoques neste tempo. Há muitas coisas neste tempo que nos querem desfocar, que nos querem tirar do foco que é Cristo, que nos querem desfocar. Não te desfoques. Foca-te. No Antigo Testamento, a justiça era pela obediência. E Noé achou graça aos olhos de Deus e destacou-se da multidão e da sociedade. Hoje somos feitos justos pela fé em Cristo.
E esta decisão que tomamos em Jesus, é genuína, vai produzir frutos na nossa vida. Se a decisão que tu tomas em Jesus é genuína, vai produzir frutos na tua vida. Amém? Os frutos que advêm da justiça. Manifesta-se algo quando a confissão é genuína. Não podemos ficar pela confissão, mas tem que haver mudanças genuínas dentro de nós. O facto de confessar Jesus está bom, mas não pode ficar só por isso. Tem que haver uma mudança genuína dentro de ti. Porque se tu confessas Jesus, mas continuas sentado no mesmo sítio, no mesmo lugar, a prova de que Deus está na nossa vida é que nós nos tornamos pessoas diferentes. Há arrependimento em nós. E isso provoca uma mudança na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso proceder. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E era um assassino. Ele perseguia os crentes. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, tudo mudou. O que antes era assassino, imediatamente vem um processo de mudança pela decisão genuína que tomou. Paulo perseguia os cristãos, mas no momento em que ele teve um encontro com Jesus Cristo e tomou a decisão de mudar, ele transformou-se de um assassino para um ganhador de almas. Ele percorreu toda a Europa, toda a Ásia. Toda a Ásia não, mas ali aquela parte, pregando e salvando almas para Cristo. Amém? Então, não há pessoas que fiquem iguais quando conhecem Jesus. Quando se faz uma decisão genuína por Jesus, começa a haver mudanças. Há frutos. A sua vida está escondida em Cristo e Jesus é o teu Senhor. Então, quando tu decides por Jesus, quando tu decides caminhar com Jesus e decides transformar a tua vida de uma maneira genuína, há transformação quando tu conheces Jesus Cristo. A justificação que recebemos de Cristo não é desculpa para não viver em justiça, não se apartar do pecado. Pelo contrário, é a manifestação da decisão que tomamos. Alguém que é justo, primeiro, tem temor reverente a Deus. Não queremos feri-lo nem ofendê-lo. E quer que as suas ações da sua vida o agradem. Então, quando tu recebes Cristo na tua vida e decides pela transformação, tu tens temor reverente a Deus. Segundo, obedece a Deus. Terceiro, tem a consciência limpa. Não se deleita no pecado. Se Cristo verdadeiramente habita em si, o desejo pelo pecado tem que diminuir. Tem que haver aborrecimento, uma rejeição ao pecado. Se não for assim, está simplesmente a brincar com o relacionamento com Deus. Tem que haver uma transformação na tua vida. Se queres ser o remanente de Deus nesta geração, se queres ser aquela pessoa que traz transformação a esta geração, tu não te podes estar, tu tens que deixar de ser transformado por Deus. Na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus, precisamos de ter cuidado para que haja uma verdadeira mudança em nós. Muitas vezes, baseados na nossa fé em Deus, achamos que isso basta e esquecemos que a evidência que Jesus habita em nós é que já não somos mais os mesmos. Então nós já não somos mais os mesmos quando recebemos Jesus Cristo em nós. Quando tomamos essa decisão de maneira genuína. Em Efésios 2,6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando tu aceitas Jesus Cristo genuinamente e tomas uma decisão, Ele te faz assentar nos lugares celestiais. Amém? Tecnicamente, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, o que significa que podemos vencer todas as coisas, não por nós mesmos, mas porque Ele está connosco. Mas a justiça que nos faz sentar nesse lugar
Mas o que nos faz sentar neste lugar, a justiça, é o facto de crermos em Jesus e estarmos lavados e santificados pelo seu sangue de Jesus. A questão que podemos colocar é: onde estamos sentados? Onde é que nós estamos sentados? Salmo 1. Vamos lá ver, Salmo 1. Diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores. Significa que o justo não se senta com pessoas que não são retas diante de Deus e que desonram a Deus. Mas também significa que o justo tem um assento, um lugar diferente dos escarnecedores. Também significa que o justo não se senta nos hábitos dos escarnecedores. Estar sentado, quando nós estamos sentados, quer dizer que estamos confortáveis. Então, se tu estás sentado no lugar do escarnecedor confortavelmente, tu estás a desfrutar daquele lugar. E é possível que na sua vida existam vários assentos. A cadeira da justiça é onde se supõe que o justo está sentado. E na cadeira da justiça há honestidade, honra, intimidade com Deus, obediência, fé e retidão. Mas a cadeira do escarnecedor é a cadeira do pecado, da passividade, da imoralidade, da mentira e do orgulho. Ou seja, na cadeira do escarnecedor tem todos estes assentos, todos estes lugares. Agora, onde é que tu te queres sentar? Onde é que tu queres estar? Quando nós nos sentamos numa cadeira, repousamos. Onde nos sentamos é onde deixamos que a nossa vida repouse e habite. O irmão neste momento está sentado numa cadeira, está relaxado, está confortável nessa cadeira. Amém, podíamos ter umas cadeiras melhores, isso era certo. Mas estamos confortáveis, estamos sentados. Quando tu te sentas no lugar da imoralidade, da passividade, do pecado, da mentira ou do orgulho, e se te deixas estar lá sentado, sabendo que isso é mau, que isso é errado, estás lá relaxado no lugar dos escarnecedores, tu estás a desfrutar daquilo. Não estás sentado na cadeira da justiça. E há pessoas que vão mudando de assento conforme lhes convém. Ora estão na imoralidade, ora estão no pecado, ora mentem, ora são orgulhosos. É conforme lhes convém. E por fim vêm à igreja. E pensam que por vir à igreja estão sentados na cadeira da justiça. Irmão, o facto de vir à igreja não lhe confere que esteja sentado na cadeira da justiça. Não. Mas enquanto estão sentados no banco da igreja, a sua alma repousa nas cadeiras do pecado, na passividade, na mentira. E até que a sua alma não mude de assento, não vai experimentar mudanças. Irmão, enquanto nós estivermos sentados nestas cadeiras, a nossa vida não vai experimentar mudanças. Talvez diga, mas a minha vida não anda para a frente, não vejo transformação na minha vida. Irmão, o facto de virmos à igreja não traz transformação à nossa vida. O que traz transformação à tua vida é tomar uma decisão por Cristo Jesus. Uma decisão de transformação. Sentaste noutro lugar. Sentaste no lugar de justiça, de verdade, de honestidade. Isso é o que te vai fazer sentar nos lugares celestiais com Cristo. Amém? O facto de virmos à igreja está lindo, está maravilhoso. Vimos celebrar a Deus, cantamos, damos pulos, alegramos-nos. Mas não te vai fazer sentar num lugar de justiça. Irmão, este lugar de justiça é o lugar onde nós temos que estar sentados. No lugar de justiça, apartados
de todos estes lugares, de todos estes assentos. Porque quando tu te apartas de todos estes assentos, quando tu te apartas de todos estes lugares, a tua vida vai ver transformação. Quando tu te sentas num lugar de justiça e estás confortável sentado nesse lugar, estás a desfrutar de uma vida plena com Cristo. Estás a desfrutar do que Cristo quer para a tua vida. Por isso toma uma decisão de mudar de lugar, de mudar de assento, de sair do lugar de mentira, de pecado, para um lugar de justiça. Porque quando tu mudas para esse lugar, Deus tem algo novo para a tua vida. Deus pode trazer transformação à tua vida. Quantos creem nisso nesta manhã? Amém? Muitos dizem, porque não sinto a presença de Deus, porque não avanço, porque não cresço. Talvez porque enquanto pensas que estás sentado na cadeira de justiça, porque vens à igreja, porque serves, mas verdadeiramente a sua alma está repousada em assentos escarnecedores. E é hora de trocar. Irmão, está na hora de sermos remanente de Deus nesta geração. Está na hora de tu e eu sermos vasos de transformação sermos o meio da transformação, de seres alguém que vai a este mundo e está sentado num lugar de justiça e os outros podem ver, ele é diferente, ele tem algo diferente na sua vida. Este é o tempo. Amém? Este é o tempo de trazer transformação à tua vida para poderes transformar outros. Amém? Então, enquanto não se livrar destas cadeiras, da cadeira do escarnecedor, não vai haver verdadeiras mudanças. Então, livra-te disto. Livra-te destas cadeiras. Livra-te de todos estes embaraços que embaraçam a tua vida. Nunca vamos ter uma verdadeira e genuína relação com Deus se continuamos sentados numa cadeira de passividade, em que não somos ativos no reino de Deus, não queremos saber das coisas de Deus, não temos amor pelo próximo. E estamos sentados numa cadeira de mentira ou orgulho em que nos recusamos a perdoar e sempre achamos que somos injustiçados. Irmão, nós temos que perdoar. Tu e eu temos que perdoar, ainda que achemos que nos fizeram imensamente mal. Jesus também perdoou. Jesus foi àquela cruz há 2000 anos atrás e morreu por ti e por mim. E nos perdoou. Ainda somos nós pecadores. Ele te aceitou, te perdoou. Quando tu vieste aos caminhos de Cristo, Ele te perdoou tudo o que tu fizeste. Então, quem somos nós para não perdoar as injustiças que nos fazem? Tu e eu temos que perdoar. Temos que ser retos diante de Deus. Amém? Então, enquanto permanecer nessa condição, nunca vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida. É preciso entendermos onde está a nossa alma sentada. Onde é que a nossa alma está sentada? Na imoralidade, na passividade, no pecado, na mentira, no orgulho. Onde é que nós estamos sentados? Irmão, eu quero estar sentado na cadeira da justiça. Então, voltemos aos tempos de Noé. Noé dizia, arrependam-se, mudem de vida. Mas eles estavam sentados na sua cadeira de escarnecedores e passivos e gozavam com Noé e com Deus. E quando perceberam o que ia acontecer, já era tarde demais. Então, irmão, não deixes essa decisão para depois. Pode ser tarde. Tu não sabes o dia nem a hora. Tu não sabes o dia da manhã. Toma essa decisão hoje de mudar de cadeira, mudar de lugar em que estás sentado. Pensa se hoje tu estás sentado num lugar de justiça. E quando tomas a decisão de sair dessa cadeira, que Jesus o liberte, que corte com os laços da sua alma e mundanos que o prendem ao pecado, à mentira e ao engano. Ele vai sentá-lo na cadeira da justiça. Quando tomas a decisão de mudar de sítio, de mudar de cadeira, de mudar de lugar onde está sentado e deixares que Jesus te liberte e cortes os laços com a alma mundanos, Ele vai-te mudar de cadeira. Vai-te deixar mudar de lugar. Porque até que mudes
não vais conseguir transitar a outro lugar. Até que se não decidir sair dali, de nada vale a confissão por Jesus. E veja o que acontece quando decidimos mudar dessas cadeiras. O que é que diz lá o Salmo 1? Diz o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados. Ou seja, duplamente abençoados. Duplamente abençoados, felizes. Então, quando tu decides mudar, transitar para esse lugar de justiça, quando tu decides transformar a tua vida, tu vais ser duplamente abençoado e vais viver uma vida feliz. Uma vida próspera. E nos versos 2 e 3, quando decide sentar-se na cadeira de justiça, no versículo 3 diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto. Então, tudo o que faz, prospera e será bem-sucedido. Então, irmão, quando tu mudas de lugar onde estás sentado, tudo vai prosperar, na tua vida vai se transformar, tudo vai ser bem-sucedido. Mas precisas de tomar essa decisão na tua vida. Precisas de tomar a decisão de te transformares. Se o diabo o convenceu que é permanecendo sentado naquelas cadeiras de iniquidade que vai ser próspero e bem-sucedido, quero lhe dizer que isso é pura mentira. O diabo está a enganá-lo. Todos os que dizem, tudo o que diga que nestes lugares tu vais ter sucesso, que tu vais ser feliz, que tu vais ser curado, isso é mentira. Até pode parecer durante um tempo que és feliz, mas o diabo vai te tirar tudo depois e tu vais ficar na maior infelicidade, na maior pobreza. Mas quando estás sentado na cadeira da justiça com Cristo, pode estar a passar uma tormenta à tua volta, pode estar a cair tudo à tua volta, ao teu redor, mas tu estás com Cristo e tu sabes que tens a vitória. Tu sabes que estás sentado na cadeira da justiça. Tu sabes que vais vencer. Amém? É sentado na cadeira da justiça e retidão que será próspero e bem-sucedido em tudo. O diabo quer que você permaneça no orgulho, na mentira, na passividade, nos maus pensamentos, porque ele sabe que se assenta na cadeira da justiça vai ser bem-sucedido. Então, se na sua vida não há rompimentos, não há mover de Deus, não há movimento, veja onde está sentado, porque o caminho dos ímpios perecerá a sua vida como a palha. Então, vê onde está sentado. Queres ser remanente de Deus nesta geração? Eu quero ser remanente de Deus nesta geração. Eu quero ser daqueles que vão, empurram o reino de Deus para a frente, remam contra a maré, que destroem as mentalidades deste tempo. Amém? Por isso, se quer vencer, ir mais alto, nos planos de Deus, comece a deixar cair por terra as cadeiras de orgulho e mentira. Derrube as cadeiras que o levam à miséria, à depressão, ao medo e não viver o propósito de Deus na sua vida. Então, irmão, comece a deitar abaixo essas cadeiras, esses lugares. Comece a pô-los para baixo. Comece a pôr para baixo o orgulho, a mentira, o pecado, a passividade, a imoralidade. Derruba esses lugares, esse altar de adoração a Satanás, que Satanás o queria pôr nesses lugares, que são mentira para a sua vida, são um lugar de derrota para a sua vida. Derrube todos esses lugares. Amém? Retire da sua vida e sente-se num lugar de justiça. Amém? Amém? Quantos aqui querem mudar, querem sair do lugar onde estão e querem se sentar com Cristo? Então precisa de estar farto desta situação. Precisamos de fartar de estar nesta situação. Precisamos de estar enojados de estar nesta situação. Tu precisas te levantar desse lugar. Amém? Talvez já tenhas alguns anos que é crente ou conheceu Jesus há pouco ou ainda não o conheceu. Mas eu quero lhe dizer que Jesus tem algo melhor para si. E enquanto permanecer sentado nessas cadeiras, só ficará preso às ofensas, à rejeição e à imoralidade. Se não tomamos hoje uma decisão, que diferença temos no mundo? Que vimos a um lugar de 4 paredes e eles não?
Se não tomamos essa decisão hoje, que diferença vamos fazer no mundo? Que diferença vamos trazer a esta cidade, a esta nação? Simplesmente vamos vir a um templo bonito? Estamos dentro de 4 paredes? Isso é bonito. Mas isso não é para isso que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para estar dentro de 4 paredes. É bom virmos e congregarmos. É bíblico. Aliás, congregarmos, estarmos juntos na congregação de quem? Dos justos. Então, também é bíblico que sejamos transformados. E se queremos ir lá fora, este mundo precisa de ti, precisa de mim, está à nossa espera. Então este é o tempo de tu tomares a decisão de transformar-te, de tomares a decisão de passares daquelas cadeiras para a cadeira da justiça. Amém? Seja íntegro no seu trabalho. Cuide das suas palavras. Não se vingue. Perdoe. Seja reto e justo. E Deus o abençoará como nunca. Irmão, isso é o que Deus tem para ti. Quantos aqui nesta manhã querem renunciar ao passado e sentar-se noutras cadeiras que não estas? Querem derrubar estes lugares, sentar-se noutro lugar, sentar-se num lugar de justiça, um lugar para onde Deus te chamou. Então diz comigo: renuncio ao passado, ao pecado, declaro que sou justo, estou assentado no assento da justiça, estou com Cristo, tenho poder para vencer a tentação em nome de Jesus.